Ok. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai dando uma introdução sobre o tema, agradecendo a presença de todos aqui nesta casa. Quem assistiu a palestra anterior sobre esta visão mais panorâmica sobre a questão do suicídio? 3, 4, 5. Ok. Então a gente vai ver alguns conceitos e vai dar uma ênfase maior dentro das relações familiares, ou seja, dentro das relações pais-filhos, dentro da família como um todo, e um pouquinho na escola também, né? Que é um triângulo que se faz dia a dia nas relações. Bom, como eu disse na oportunidade anterior, a gente vai transformar esse assunto, esse tema, que é dado com muita delicadeza e ainda com muito preconceito e tabu, como algo que não deveria se falar, que tem que ter cuidado ao se falar sobre esse tema, suicídio. Na verdade, sim, a comunicação ela deve ser cuidadosa, porém, nós temos que falar. É esta, digamos, a estratégia que todas as pessoas que vêm desenvolvendo, todos os institutos vêm desenvolvendo sobre esse tema, é justamente isso, que a gente possa falar, que a gente possa conversar, que a gente possa estar presente diante daquela pessoa a qual dá algum sinal referente a este ato, né, essa atitude, com franqueza. Obviamente que bastante empatia, bastante presença, a gente deve estar junto à pessoa. E a pessoa, quando dá um sinal ou quando se predispõe a ser escutada, é justamente isso que nós temos que fazer. Nós temos que estar presente a ela para que ela tenha, assim, uma esperança, uma verdade que está ali, diferente daquela que a gente chama de tristeza profunda. Bom, a gente não vai se ter as slides hoje, como foi da outra vez, porque é justamente a conversa que a gente quer. E através da conversa a gente quer multiplicar esse diálogo com outras pessoas. Tá? Então vamos pegar uma ideia assim, bem sucinta, bem simples, essas questões. Primeiro vamos falar dos mitos. Né? Nós vamos muito pela questão popular, muito pelo que a gente ouve, muito pelo que a gente escuta no dia a dia, no trabalho, na própria família. E nós construímos, né, pelo decorrer do tempo, alguns mitos. E 2 especificamente que a gente já tem que dizer aqui. O primeiro, falar sobre o suicídio leva a pessoa a praticá-lo. É totalmente errado isso. Né? Então isso é um mito. Quanto mais nós falarmos, obviamente, de uma forma segura, de uma forma tranquila, de uma forma franca com as pessoas, assim como através do noticiário, através da mídia, melhor isso vai chegar às nossas crianças, melhor isso vai chegar aos ouvidos de todas aquelas pessoas que estão naquele momento de ideação, que são 4 estágios, a gente vai ver aqui. Falando um pouquinho da mídia, a gente retrocede no tempo e a gente traz 2 efeitos. O efeito Werther, que ocasionou justamente este medo, essa restrição, esse receio da mídia trazer a notícia, porque lá na década de 70, celebridades como Marilyn Monroe, o Kurt Cobain, entre outros que não apareceram, tiraram a sua vida em função do quê? Deste efeito. E o efeito Werther retrocede lá atrás, numa novela que se chama O Sofrimento do Jovem Werther. Naquela época era apenas um livro que estimulou várias pessoas, justamente por um amor impossível, a buscarem essa solução, a buscarem, digamos assim, amenizar essa dor de um amor não correspondido.
em função de uma grande tristeza, hoje tipificada clinicamente como tristeza profunda ou um transtorno, ou uma questão que se refere também à ideia de um transtorno mental. E hoje nós temos o quê? Nós temos a internet, nós temos um mundo de informações das quais as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos pais, avós, por que não? Né? Todas as faixas de idade têm acesso com facilidade. Então seria correr na contramão nós omitirmos e não falarmos sobre isso, principalmente com os nossos filhos. Porque eles têm acesso a essa internet, eles têm acesso às mídias sociais, que na verdade é um grande tribunal itinerante, né? A mídia, na verdade, é um tribunal, porque ali existem várias opiniões. As certas, as adequadas e as que realmente não deveriam haver. Porém, esse efeito Werther, naquela época, trouxe então o medo da mídia. Mais tarde, o efeito Papageno trouxe a ideia de uma comunicação cuidadosa. Como isso? Bom, a mídia deve noticiar, sim, deve noticiar, mas não trazendo o quê? A dramatização, não trazendo o quê? A glamorização, principalmente em relação às celebridades. Existe uma conexão, existe uma sintonia daquelas pessoas que gostam de determinado personagem artístico, de uma certa celebridade, e que, de alguma forma, também estão dentro de um período de depressão, digamos assim. E essas conexões elas vão se fundamentando por vários processos, até porque este processo que leva da ideação ao planejamento, à tentativa, até se tornar um consumado, é multifatorial. A gente pode dizer que entra questões socioeconômicas, a gente pode dizer que o país, estando em decadência econômica e desemprego, pode gerar. A gente pode dizer que os nossos jovens, principalmente os jovens, os adolescentes, têm uma certa apatia no futuro, quando não enxergam no seu país, à sua volta, uma expectativa de algo que lhes proporá ou lhes proporcionará uma atividade profissional, algo que seja atrativo. Então, essa apatia no futuro é uma característica, mas não quer dizer que seja única. Para que a gente comece a se preocupar com esses fatores, deve haver uma certa somática, uma certa complexidade de vários fatores que podem, sim, levar, a partir da ideação, a um processo mais tarde, que é o ato em si. Bom, então falar sobre é importante. É muito importante que a gente fale. Então, a ideia de trocar com vocês, a ideia de poder conversar sobre o tema, ela deve ser ampliada. Então, não é uma palestra, porque trazer dados referentes ao crescimento, dados estatísticos, prevalências, no Brasil, particularmente, porque isso acontece no mundo todo, e isso não é uma novidade, né? Lá atrás foi algo romântico em óperas, foi algo romântico em histórias que a gente pega a questão amorosa ou a desilusão amorosa como um exemplo, mas a depressão, o sofrimento, essa ideia de insatisfação provocada por um fato gerador qualquer, acontece com todos nós. Na verdade, todos nós aqui, em algum momento, estivemos num certo balanço. Se não estamos, temos essa relação com isso que a gente diz estar para baixo. Porque não é só a questão amorosa. Por exemplo, um filho ou uma filha nossa na escola tem uma pequena decepção, uma pequena frustração com aquela pessoa que ela gosta, com aquela pessoa na qual ela é apaixonada. Este é um bom motivo para começar. Eu queria que trouxéssemos um pouquinho para a reflexão aquela maneira que a gente sempre foi acostumado. Vamos dar uma olhada como um referencial lá atrás a questão da ditadura.
E vamos trazendo a nossa história para cá. E aí vamos pensar que nós sempre vivemos um sistema dentro da nossa casa, dentro de um sistema de coerção, penalidades e recompensas. Se tu fizeres isso, tu será recompensado. Se tu não fizeres, alguma penalidade. Bom, isto já começa o certo e o errado. O que é bom e o que não é bom. Nós entramos numa dualidade de informação da qual uma criança, um adolescente, por volta dos seus 21, 20 e poucos anos, ele tem a formação mais definida do seu cérebro. Até lá, ele ainda está construindo esse processo. Eu não falo em relação à maturação, né, de experiências vividas, mas das experiências internas. Quando a gente começa com esse processo de coerção na educação dos nossos filhos, e isso por quê? Não porque a gente quer, nós amamos os nossos filhos. Mas a maioria de nós trabalha, a maioria de nós tem uma rotina, tem padrões repetitivos. Muitos de nós, muitas vezes, mal vê os filhos, sejam pequenos, sejam adolescentes, principalmente adolescentes, porque daí eles estão fora. Eles estão vivendo, estão procurando, estão experimentando, estão tendo os impactos deles, que vai desde a sua sexualidade, desde a sua mobilidade social, sua questão de voz, hormônios, são muitas coisas que os adolescentes passam. E nós, pais, muitas vezes não percebemos isso, porque nós agimos de uma forma, né? Tipo, nós conseguimos ultrapassar essas fases, hoje nós temos que sustentar a família. Nós já passamos por isso. E não damos a devida atenção. Então, em vez da coerção, o nome parece forte, mas é isso que nós fazemos. Nós combinamos com o nosso filho. Por exemplo, minha filha tem 25 anos. Uma suposição. Eu combino com ela que todos os dias, às quartas-feiras, ela vai deixar o lixo seco na rua. E eu mal tenho tempo de parar em casa porque eu estou na minha atividade. E eu vejo que o lixo não foi colocado na rua. Mesmo que seja uma pergunta aparentemente suave, nós estamos julgando. Por que tu não colocaste o lixo na rua? Quando o mais adequado seria: tu gostaria de conversar? Tu gostaria de falar alguma coisa comigo? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Porque nós não observamos isso. Nós partimos para o julgamento. E isso é natural, todos nós fazemos isso, porque nós fomos criados de alguma forma desse jeito. Nós penalizamos e damos recompensas. Nós encaminhamos para a Disney, mas nós não mostramos a realidade econômica da casa, porque isso não importa para a criança, para o adolescente. Nós damos liberdade, nós queremos que os nossos filhos cresçam e deem opiniões e cresçam falando e desenvolvendo isso, mas quando chega a decisão em que importa grupos, em que importa decisões maiores, nós nos afastamos, porque eles não têm idade suficiente para a gestão de dinheiro ou decisões maiores. Principalmente na escolha dos seus amigos, na escolha dos seus namorados, namoradas. Porque o que vemos nos traz imediatamente um certo julgamento. Quando o que deveríamos fazer é justamente trazer a compassividade dessa relação. Aí imaginemos isso tudo dentro de um desenvolvimento desse adolescente. Ele está na escola. Nós observamos, nós podemos ligar para o agente, digamos, social da escola, se não conseguimos ir até lá, até porque chega uma certa idade e os nossos filhos nos dispensam. Ah, pai, o que tu está fazendo aqui? Não, deixa que eu vou sozinho para a escola, me deixa na porta, eu entro e isso é comigo. Então, todas essas questões, de alguma forma, existe uma certa falta de compassividade e uma certa atenção nossa, justamente
em ver nossos filhos e sermos vistos por eles. Isso nos traz o quê? Uma ideia de quê? De escuta. Como que uma pessoa que está vivendo o seu drama, e drama, eu digo, a sua dor, a sua frustração, eu não digo dramatização, que está intimamente ligada a esse crescimento, assim como a impulsividade desse adolescente. Mas se nós não o vemos e eles não percebem que nós queremos escutá-los, como é que eles vão falar seus dramas, das suas dores, das suas frustrações? São muitas. São muitas. Eu digo isso não trazendo uma ideia de culpa, porque não é isso. O que nós vivemos é uma realidade, mas como mudá-la é que é o mais importante. A complexidade, multicausalidades que geram um processo nesse adolescente são muitas. Os sinais existem. Na grande maioria dos casos, esses adolescentes dão sinais. Eles dão sinais. De diversas formas. Em diversos estágios da ideação. E o que nós dizemos? Isto passa. Eu já vivi isto. Logo vai passar quando tu crescer. Aquela questão de dar uma opinião, um conselho, a gente acha que está ajudando, mas na verdade o que eles querem é serem ouvidos e nós estamos criando uma expectativa diferente daquilo que eles acreditam, ou daquilo que eles pensam que seria o ideal para eles. Está errado? Não. É a maneira que nós aprendemos. Nós aprendemos assim. Ah, então está errado o nosso pai? Não. Está errado o nosso avô? Não. É uma complexidade de fatores das quais muitas vezes a gente não tem acesso. Às vezes é falta de informação. Às vezes é excesso de informação. Mas o principal fator que nos liga, que nos dá uma atenção a esses jovens, é escutá-los. E não no estágio de ação mais além, ou num estágio onde já se planejou, ou mesmo no estágio onde a tentativa já ocorreu, ainda assim os processos trazem ideias simples, como posso te ajudar, posso te ouvir. Tu realmente fez isso? Tu está pretendendo cometer suicídio? Sim. Tu já pensou de que maneira tu faria isso? Sim, dessa forma. Dependendo das respostas, ok. Vem a urgência, a necessidade, a atenção. Maior, menor, mas de qualquer forma, seja ela como for, em que estágio for, precisa ser ouvido. Porque essa ideia de tristeza profunda, ela se conecta de diversas formas. Até porque a maioria das pessoas não se dá conta que está com depressão. A maioria das pessoas vai num ritmo diário das coisas e alguém está observando. Alguém está enxergando que aquele comportamento está estranho. E nós podemos chegar num colega, ou mesmo no adolescente, e dizer: meu querido, meu filho, enfim, está tudo bem? Sim, tudo bem. Porque é como se chega. A ideia de empatia nos traz a ideia de estar dentro do sentimento das pessoas. Como é que tu pergunta necessariamente?
Quando tu pergunta, tu tem que estar presente a pessoa. Quando tu quer acessar o adolescente, tu tem que estar presente a ele. Ele pensa 1000 coisas ao mesmo tempo. E tu fala e parece que ele não te dá atenção. Tu troca uma ideia e parece que ele não está ali, porque ele está pensando 1000 coisas. E aí tu vai para a penalidade. Tu vai para o julgamento. Nós temos, por concepção, a ideia de que o adolescente é adolescente. A criança é criança. E isto nós levamos de uma forma tão ampla que nós temos que cuidar. Criança, adolescente, adulto, idosos, todos eles, nós precisamos ter a mesma maneira de olhar, a mesma maneira de chegar até eles. Seja com empatia, com franqueza. Não é porque um rapaz de 20 anos e nós, adultos, já maturados, com experiências, com responsabilidades sobre as nossas decisões, sobre as nossas responsabilidades maiores, diferente daquele que ainda está construindo esse processo, nós precisamos ter o olhar verdadeiro e franco com eles. E eles vão responder. Por isso que a franqueza, neste caso, quando nós percebemos os sinais, já vamos falar deles, é fundamental para que haja abertura, para que haja aquela vergonha que está ali estampada dentro daquela pessoa, dentro daquele adolescente, ela vai se dissipando, porque nós não compreendemos isso. Mas aquele adolescente pode estar com vergonha de falar do seu processo, da sua questão. Porque nós, adultos, geralmente nós não validamos isso como sendo tão importante quanto a responsabilidade do trabalho, do projeto, das coisas que eu tenho no meu dia a dia como um adulto. E, na verdade, eles são criados a terem responsabilidades e terem opinião. E como eu já falei ali atrás, até onde essa responsabilidade é dada a eles? Porque quando eles se libertam e querem falar e querem se expressar ao mundo, só um pouquinho. Né? Tu é criança, não, só um pouquinho. Tu ainda é um adolescente, tu não tem esse poder. Quando tu fizeres 18 anos, talvez tu consiga ter responsabilidades. Mas por que isso? Se no começo nós incentivamos para que esse adolescente, essa criança fale, se expresse, olhe o mundo de uma forma tão bonita, e daqui a pouco nós estamos restringindo justamente pela essa ideia de coerção. Estamos penalizando porque nós não temos tempo de parar à frente dele e conversar. E perguntar se ele precisa de ajuda, estar ali para ajudá-lo. Ser visto e perceber que está presente. Sinais. Os sinais, gente, na maioria das vezes os sinais são perceptíveis. E eles são de diversas formas. Eles são sutis. Por exemplo, um adolescente que fala: eu não estou mais com vontade de estar aqui. Eu não gostaria, eu não quero mais estar nesse mundo. Esse país não me serve. Qualquer coisa que seja indireta, mas que dê aquele afastamento de uma forma tão radical, é um sinal. Mas um sinal não significa a somática de uma complexidade multifatorial que possa levar ao processo, até o final. Outras maneiras.
geralmente dentro desse enlace afetivo. Se ele não me quiser mais, eu não quero mais viver. Parece, gente, e esse nosso olhar de forma equivocada, a gente olha isso, parece dramatização e impulsividade do adolescente. Mas não. Outro mito. Quando o adolescente, quando o jovem, principalmente na faixa de 15 a 25, 29 anos, ele diz que vai se matar, é um grande sinal. E a atenção deve haver. Isso não é mito. Quem diz que faz, não vai fazer. Isso é mito. Quem diz que faz, deve haver atenção. Desespero, não. Radicalismo, não. Atenção. O olhar, a escuta. 90% dos casos, dando-se essa atenção, são sanados. Mesmo quando já houve a tentativa. A preocupação maior com quem faz, com quem teve a primeira tentativa, algumas semanas após, o cuidado tem que ser redobrado. Mas isso é uma parábola. É uma parábola. As pessoas convivem tranquilamente umas com as outras, mesmo havendo a tentativa anterior ou anteriores. Mas a atenção tem que ser dada. Seja a atenção do olhar, a atenção da escuta, a atenção da conversa, a atenção de estar presente, como o encaminhamento, ajudá-lo a ir até um profissional. E aí, quando a gente fala de profissional, a maior parte dos adolescentes diz a mesma coisa. Por quê? Porque se constitui um tabu, se constitui um preconceito em cima desse tema. E como eu falei na anterior, assim como foi a questão das doenças sexualmente transmissíveis e o próprio câncer, tabu e preconceitos, e hoje já se vê diferente, está acontecendo com a questão do suicídio. E o suicídio não é de agora, assim como a depressão não é de agora. Esse processo veio se materializando no Brasil, a exemplo de que foi em 1998 no Japão. As taxas que nós temos hoje eram as mesmas naquela época. Num decênio, 30% de aumento e crescimento nos consumados. Aquele governo assumiu, literalmente, e caiu drasticamente. Hoje, o Japão tem uma política sobre isso, não que o Brasil não tenha, mas eles realmente assumiram isso muito fortemente. No Brasil, nós temos hoje o CVV, temos o SUS, temos os CAPs e outros institutos que estão, digamos, construindo uma rede, uma estrutura para que possam, sim, essas pessoas serem encaminhadas, essas pessoas serem ouvidas. CVV, existem 3 plantões de 4 horas. Telefone 188 e 141. Através desses telefones, as pessoas que se sentem com a necessidade de que alguém os escute, pode ligar. Então lá haverá pessoas preparadas para escutar. Escutar. Voltando aos adolescentes. É importante a gente perceber isso, que o adolescente na sua fase de maturação, seja do cérebro, das suas relações, na escola, em casa, com o seu professor, ele está passando por diversas fases de desenvolvimento, de relações, de sexualidade, de hormônios, de mobilidade, de voz, de grupos. São vários os fatores em que ele precisa de apoio, de que ele precisa de atenção. Aí todo mundo pensa, mas eu passo a maior parte do dia trabalhando. Sim, todos nós. Mas aí é que está. Volto a dizer,
ninguém aqui tem que assumir a ideia de culpa, porque não é esse o caminho. Mas que a gente traga a reflexão de que, além de todos os fatores que nos envolvem, a nossa relação com os nossos filhos adolescentes e a relação dos nossos filhos com os professores, elas trazem um triângulo que necessariamente precisa de um acordo de atenção, um acordo de diálogo, um acordo de comunicação. O professor na escola, além de ele dar as aulas programadas, ele tem que observar a mudança de comportamento. Nos adolescentes, nas crianças, o mais importante não é o comportamento em si, mas a mudança do comportamento. E nós podemos observar isso. O professor pode observar isso. Seja nos grupos, no pátio, seja dentro da própria sala de aula, nos diálogos. O professor tem como observar isso. Nas escolas, nós temos o SOI. E muito raramente, na proximidade da maioria das escolas, nós temos o Centro de Apoio Psicossocial. Que seria um centro, seria um... Perdão? Perfeito, ótimo. Como eu te disse, é uma outra informação que está se criando dentro dessa rede, né, com a visão de que se dê mais atenção a esse tema. Se dê mais atenção no sentido de trazê-lo a público de uma forma cuidadosa, né, sem exposição e com responsabilidade. Então, esses núcleos, eles aparentemente são discretos, mas não devem ser discretos, eles devem ser informados, principalmente para os professores. A realidade dos professores, a gente tem uma ideia, né? Mas, ainda assim, a informação é necessária. Então, o professor, o amigo, não digo, nem é aconselhável os amigos da escola, mas o professor, o próprio diretor, o agente social, né? Como a gente costuma chamar, me fugiu o termo agora. Tem o psicólogo, mas antes disso tem... Perdão? O orientador, mas tem uma outra profissão que agora me fugiu. Mas, enfim, são aquelas pessoas que trabalham mais a parte antropológica, a parte do comportamento, como psicólogo. E também, sim, né, a questão do psiquiatra, que trata o medicamentoso, extremamente necessário em alguns casos extremos. Né, quando a gente se relaciona a essa ideia de transtorno mental, do que também nos traz a informação de que nem todas as pessoas que têm transtorno mental cometem o suicídio. Então, essa relação que a gente costuma ter dentro da ideia, né, da pessoa saudável e da pessoa que tem algum transtorno, isso também tem que se desmistificar. Porque nem todas as pessoas que têm um transtorno mental, como dão a depressão ou a própria ansiedade, né, que já começa um transtorno, vai idealizar ou vai cair na situação de ideação, planejamento, tentativa e enfim. Tá? Então tem muita informação que muitas vezes nós não sabemos e nos provoca uma certa ansiedade em relação a um sinal que nós possamos observar. E isso também nos camufla, de alguma forma, a ação necessária. Um exemplo para vocês. Há 2 semanas eu conversei com um rapaz, não devia ter 20 anos. Sério, entrou na sala, e eu perguntei para ele, o que te trouxe aqui hoje? Me recomendaram, porque eu fiz algumas tentativas de suicídio, e acharam que com a espiritualidade eu poderia resolver isso. Bom, na mesma hora, eu peguei um banquinho que tinha do lado, sentei, fiquei abaixo dele, olhei diretamente nos olhos dele e comecei a conversar. Justamente de uma forma franca, presente e de forma até objetiva, onde eu fiz as perguntas a ele.
que era uma outra instituição. E ele foi muito tranquilo nas respostas. Quando ele me respondeu, sim, eu tentei várias vezes, e eu perguntei depois para ele, e tu, em algum momento, tu planejou de que forma faria isso? E ele citou exatamente como ele faria. Aí vem uma outra situação, e com tranquilidade, serenidade sobre esse aspecto. Né? Qual é a nossa ideia? A nossa ideia neste momento é avaliar a emergência dessa pessoa. De que forma? Conforme as respostas que essa pessoa dá, esse adolescente dá, não é motivo para desespero. Pelo contrário, é motivo para estar mais atento, mais observação, mais empatia, estar presente, fazer com que esse adolescente perceba que tu estás ali preocupado com ele, sem julgá-lo. Mas ele percebendo que há preocupação, ele vai te ouvir, ele vai te dar atenção. Respostas. A primeira. Tentaste? Sim. Ok. Tu planejou isso? Tu sabe como faria? Sim. Isso nos leva a 2 encaminhamentos. O primeiro deles, comportamental, psicólogo. E o segundo deles é o psiquiatra. Bom, mas como levar se também é um mito, é um tabu, é um preconceito em relação a estas pessoas? Muitas pessoas, muitos adolescentes, muitos jovens, adultos e velhos, enfim, estão procurando sim a espiritualidade, porque como há o preconceito, quando eu digo espiritualidade, uma situação universalista, não especificamente uma casa espírita, mas buscar esse acolhimento, essa troca junto a outras pessoas. Porque ainda nós temos que desmistificar os tabus e os preconceitos em relação ao psicólogo, que trata a questão do comportamento, psicoterapeutas, enfim, e o psiquiatra. Como eu trouxe da última vez, nós temos o seguinte: há algumas décadas nós tínhamos estabelecimentos chamados de manicômios e hospícios, onde os 2 termos únicos eram utilizados, sanidade e loucura. E isso virou, sim, um preconceito. Eu não vou no psiquiatra porque eu não estou louco. Eu não vou falar, primeiro pela vergonha que está intrínseca em mim, sobre o que eu estou sentindo ou estou na ideação, porque vão me dar remédios. Eu não quero remédios. Eu não preciso disso. Então isso também tem que ficar claro com as pessoas, em diálogos na família. Abrir um parênteses, que são as dicas rápidas para os pais. Quantos dos pais que estão aqui têm pelo menos uma refeição à família junto à mesa por dia? Beleza, ótimo. Isso é um fator de proteção. Porque essa ideia de estar junto, de preferência sem o celular, né? É um pouco difícil, mas a ideia é sem o celular. É um fator de proteção, diferente dos fatores de risco. Porque daí tu dá mais harmonia àquele filho, àquele adolescente, de estar em casa naquele momento, de uma conversa franca, não necessariamente sobre esse tema, mas liberdade de falar. E não restrição e buscar fora nos seus grupos, que muitas vezes também não vão dar a ele o que ele precisa, e cada vez mais ele vai buscando ou interiorizando essa ideia de tristeza profunda ou depressão. Então, este é um dos fatores de proteção recomendados, né? Os pais, os tios, enfim, quem está dentro da família, em casa, ter uma refeição, minimamente uma refeição junto com os filhos, com os adolescentes à mesa. De forma tranquila e serena, né? Sem aquela velocidade, aquela dispersão que normalmente acontece, tipo fast food, né? Vai ali, coloca alguma coisa, esquentou no micro-ondas, comeu, já sai andando. Não. O fator de proteção é sentados à mesa pelo menos uma refeição ao dia.
Isso é necessário, isso não acontece na grande maioria das famílias. É importante para esses adolescentes estarem presentes na sua própria casa, na segurança e na confiança dos seus próprios pais. Independente se eles querem sair embalado ou coisa nesse sentido, eles precisam ter isso. Este primeiro abrigo, esse primeiro acolhimento, essa primeira escuta dentro da sua própria casa. Existem outros fatores de proteção, mas esse é um dos principais. O governo, por exemplo, os governos, as cidades, as prefeituras, deveriam elas todas incentivarem locais de socialização, locais de tolerância. Né? E aí, quando a gente fala de tolerância, a gente vem para outro preconceito, que a gente pode falar de fatores de gênero, a gente pode falar dos LGBTQ. Tá? É muito maior essas siglas, mas essa é a básica. E aí a gente começa a pensar que somos famílias dentro de um padrão. E que nós queremos netos, nós queremos filhos dentro de uma forma padrão. Só que o mundo é uma transformação, nós somos uma transformação. E nestes grupos, eles não são tão diferentes assim, mas são tratados pelo preconceito diferentes. Então, nesses grupos, geralmente, principalmente na escola, aí a gente traz a ideia do bullying, do cyberbullying, do assédio, onde há uma diferença entre bullying e assédio. Né? O bullying, normalmente, o que nós temos? A plateia. Dentro de um pequeno grupo, naquele grupo dos adolescentes, dos jovens, há a plateia. E o assédio, não. O assédio, geralmente, é o abusado e o abusador. Mas tem o cyberbullying, tem a internet. Então, por que não nos comunicarmos de uma forma franca com os nossos filhos? Por que acharmos que falar sobre o assunto vai protegê-los? Se a internet vai dar informação demais, exageradamente. Bom, vamos buscar uma objetividade, porque o tempo sempre aqui é curto, a gente não consegue adentrar, principalmente para fazer a troca. Então, vou fazer o seguinte. Alguém tem alguma pergunta? Só um pouquinho. Eu não tenho microfone, mas eu vou até aí, porque é importante que todo mundo ouça. Minha profissão, eu sou gestor em segurança pública, sou administrador, comércio exterior, tenho especialização em psicologia transpessoal. Sou terapeuta, trabalho em algumas casas espíritas. Não muito, mas eu estudo bastante. Relacionado ao tema suicídio. Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade? É importante que a gente troque essa ideia da conversa. Pena que a gente tem pouco tempo. Por favor. Mas uma delas seria, é possível a pessoa sair dessa, depois que ela passou todos os estágios, que ela está mesmo para cometer o suicídio, só praticando a espiritualidade? Qual é o teu nome? Luiziane. Ok, querida. Assim, ó, muito importante essa interação. A espiritualidade é um dos grandes pilares. Tá? Se tu pensares assim, o que te sustenta, uma metáfora, a cadeira. Tu tem a espiritualidade, suas emoções, que é a caixa de Pandora, tuas frustrações, teus medos, teu corpo físico saudável, né? Aí vem a alimentação, vem o cuidado com ele, e os teus pensamentos. É aquilo que te gera um caminhar, uma construção de metas e objetivos. Ok? Espiritualidade é um pilar por si natural e importante para todos nós, independente da depressão. Mas digamos que tu tenha um fato gerador qualquer, que te trouxe ansiedade, tu não superou a ansiedade, tu entrou no processo de depressão, com medicamentoso, ou não, mas geralmente acabam oferecendo isso como alternativa. Como eu disse anteriormente, tu pode pensar na serotonina através da alimentação, sem necessariamente ter que dosar a serotonina, te trazer alegria e prazer, entre outros, como a dopamina, enfim. Tá? Mas objetivamente a tua resposta, sim, é possível com a espiritualidade e outros fatores. Por exemplo, as pessoas que cometem suicídio, elas convivem naturalmente, elas trabalham,
elas se relacionam, elas riem, elas brincam, elas fazem piada, elas trocam, elas vão no cinema, elas têm as suas relações com os seus parceiros, com suas parceiras, elas têm uma vida normal. Na maioria das vezes a gente não percebe isso, porque é dado justamente por essa ideia de preconceito. A tua vida, as tuas questões em particular, elas não vêm à tona e nem devem, mas o tratamento em si é teu dentro de ti para fora. Tá? Se tu é medicamentoso ou não, o que importa? Tu teve um problema, passou pela ansiedade, chegou na depressão, começou a fazer a ideação desse processo. Tá? Tu até cometeu suicídio. Mas tu teve quem estivesse contigo. Cometeu não, tu fez a tentativa de suicídio. Característica naturalmente das mulheres. Os homens, quando vão à prática, realmente é mais letal e é mais eficaz. A maioria das estatísticas em relação às mulheres, elas tentam, ok? Mas houve a tentativa, não foi consumado. Sim, tu pode viver tranquilamente a partir do momento em que tu te propõe que alguém possa te escutar, e que alguém te vê, e que alguém te recebe, que alguém está contigo, te acompanha, te mostra caminhos, e tu percebe que realmente há esperança, que realmente há um sol, que realmente a vida é importante. E que essa tristeza profunda, no ponteiro da ambivalência, tu quer mais viver do que não viver. Porque tu tem outras relações. Tu percebe que tem pessoas que te amam e tu ama também, e tu sempre conta com isso, tu sempre avalia isso. Então a pessoa normalmente, num processo, independente da fase que ela está, ou seja, ideação, planejamento, tentativa e tornar-se consumado, ela dificilmente ela quer isso. Então, sim, a espiritualidade é uma grande chave, é uma grande ponte para que tu atravesse as dificuldades. Por mais que elas pareçam tão longínquas, por mais que elas pareçam tão profundas dentro da dor. Ok? Ok, por favor. O que a gente pode fazer quanto familiar, identificar uma pessoa que está planejando, enfim, já falou em suicídio, tu apresentou espiritualidade, os profissionais, deu todos os caminhos, ouve, só que a pessoa não aceita ajuda, não quer ajuda, não procura. Ok, tu observou os sinais, tu conversou, tu procurou dar uma orientação, né? Tentou encaminhar para um profissional e essa pessoa se torna muito, digamos, não receptiva a essa proposta. Ok. Insistir não é a melhor forma, mas estar presente para escutá-la, sim. Ok, tu não queres ir até um psicólogo, um psiquiatra. Quem sabe, vamos conversar, eu gostaria de te ouvir. De que forma eu posso te ajudar? Eu posso simplesmente te escutar, eu não falo nada, só vou te escutar. É muito melhor do que insistir. Porque quanto mais tu força por um viés que não é recebido lá dentro da pessoa, mais ela vai para o fundo. Porque o que ela precisa é acreditar que há alguém que possa escutar o sentido e o reflexo do que ela está sentindo lá dentro, que nem ela muitas vezes sabe. Por isso a escuta é importante. E fica uma recomendação: comunicação não violenta, tá? Do Marshall Rosenberg. É uma ferramenta que trabalha muito esse processo. Trabalha muito esse processo, porque a comunicação não violenta, ela procura identificar quais são as tuas necessidades. Aquelas que tu não sabe quais são. E tu julga alguém por uma necessidade que tu tem. Assim é a pessoa que está no processo de ideação, é aquela pessoa que está buscando e acredita nessa dor,
que sanar isso. Então a única maneira, assim, é a prática e me tornar mais um consumado. Mas ela não quer isso. Ela quer sanar a dor. Ela quer sanar essa amargura, isso que está apertando lá na alma dela, da qual ela não consegue ter controle. Mas o grande desespero dessas pessoas é justamente porque não acreditam mais que alguém possa ouvi-los. É só isso. Como teve agora há pouco tempo Kardec, o filme da ponte, sempre tem uma ponte. É na Coreia, Mapo, outras grandes pontes, que são grandes obras literárias que trazem sobre esse assunto. Mas por que isso? Porque é uma maneira. É um método, porque é o mais próximo, é o mais rápido, é o que não tem volta. Assim como os padrões mais utilizados no Brasil, como enforcamento, ingestão de medicamentoso autorizado, legal ou ilegal, pesticidas, enfim, e armas de fogo. Aí cai uma outra recomendação. Quando nós percebemos que dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nós temos alguém que está nesse processo e nós observamos esses sinais, qualquer tipo de instrumento, tipo armas de fogo, objetos cortantes, coisas que realmente possam produzir um efeito, isso deve ser colocado pelo menos num local fechado, guardado, não exposto. Mas isso quando nós observamos um processo mais além, um processo em que já houve tentativas. Então, por que facilitar o processo dando a ferramenta? Gente, isso assim, por mais que pareça algo muito forte, e a gente tem que tratar isso de uma forma tranquila. Porque é assim que tem que ser recebido pelas pessoas. De uma forma serena, cuidadosa, mas serena, compassiva. Ok? Mais alguma pergunta? Por favor. Deixa eu perguntar ali. Mas as duas perguntas depois a gente vai ir para o encerramento. Bom, primeiramente quero te parabenizar pela palestra. É a segunda vez que eu tô aqui, que acho bem interessante. Eu tive pesquisando um pouco mais sobre esse tema, sobre suicídio, e eu tive lendo uma teoria que fala sobre a teoria das 6 necessidades humanas, e essa teoria ela fala que o ser humano ele tem basicamente 6 necessidades. A necessidade de certeza, a necessidade de variedade, a necessidade de significância, a necessidade de conexão e amor, a necessidade de crescimento e a necessidade de contribuição. E essa teoria fala que a partir do momento em que uma pessoa ela não tem nenhuma dessas necessidades atendidas, ela parte para o suicídio. Eu queria saber a tua opinião a respeito dessa teoria. Pois não. Perfeito. A gente já vai partir para aí. Essa teoria ela é baseada justamente, se a gente pegar e ampliar um pouquinho o nosso campo de visão sobre os aspectos cognitivos relacionados a todos esses processos socioeconômicos, a psicologia, as relações, a antropologia, a sociologia, enfim, todos esses processos que nos geram teorias, que nos colocam dentro de um contexto, seja acadêmico, seja científico. Então, baseado nisso, tem aí a proposta de 6 vertentes, digamos, relacionadas ao desenvolvimento humano. Todas elas estão dentro dessa complexidade que eu havia dito. Não quer dizer que as 6 ou uma delas vai gerar a proposta da ideação, até chegar a ser consumado a prática e se tornar mais um consumado. Mas elas influenciam no processo voltado à sintomática da depressão.
Digamos assim, se tu não tens dinheiro para sustentar a tua sobrevivência, isso vai te trazer o quê? Uma necessidade. Qual? Sobreviver. Caminhar sobre esse mundo, sobre essa terra com segurança. É um exemplo. Se tu não tens uma relação afetiva equilibrada, isso vai te trazer o quê? Um desvio. Um desvio qual? A necessidade de afeto. Que daí a gente pode ampliar isso lá para a criança, a sua relação desde o nascimento, a um trauma, a uma frustração na adolescência, a um desemprego, há vários fatores que acontecem para todos nós, mais alto, mais baixo. Objetivamente, são necessidades. Cai no Marshall Rosenberg. Necessidades intrínsecas, muitas vezes não percebidas. E nós partimos para quê? Para o julgamento. Suposição. Qual é o teu nome? Fábio. Eu estou conversando com o Fábio. E eu quero dizer para o Fábio sobre uma questão muito pessoal minha, uma dor minha, uma intimidade minha, porque ele é um grande amigo e eu quero expor isso para ele. Neste momento, tu vens e de alguma forma interrompe esse diálogo. Eu vou olhar para ti e vou te julgar. Por quê? Porque tu não permitiu que a minha necessidade fosse suprida no momento que o Fábio me escutasse. É simples, mas trata essa questão interna das necessidades. Quando elas não são atendidas e somatizadas, entram no movimento somático de todo esse processo, sim, tu te frustra, sim, teu emocional balança, sim, tu pode ter um sofrimento, uma insatisfação, e sim, tu pode cair para baixo, descer, depressão, tu pode entrar em depressão. E só por estar em depressão, tu está suscetível aos movimentos da somática de todos os fatores que podem sim gerar esse processo lá. Falei amplo, porque tu também trouxe questões amplas. É isso? Deu? Ok. Então tá, gente. Vamos fazer agora